Shalom, Ahim, Verhaverim, Laila Tove, boa noite a todos os que estão aí hoje nessa oportunidade de estar comigo mais uma vez. E hoje eu quero estar assim mais notificando, porque algumas pessoas perguntam, mas quem é, de onde é. Então já tem falado e tem também no perfil, aqui de Macaé, estado do Rio de Janeiro. Eu represento aqui uma comunidade, a Kehillah Ivrit Hatna Tizarim, e nós temos, digamos assim, um emblema nosso, como muitos também perguntam, qual é a linha, essas coisas que às vezes as pessoas têm uma curiosidade de saber. E como está escrito lá em Guilhaná, conhecido como Apocalipse, nós temos ali, quando é dito, portanto arrepende-te, e volta-te ao teu primeiro amor e à prática das tuas primeiras obras. Se tu não te arrependeres e não voltares às tuas primeiras obras, eu virei a ti e moverei do seu lugar o teu castiçal. Então, ao voltar ao primeiro amor, a buscar lá no início, e isso é chamado também, no judaísmo, de Teshuvá. Também não me considero um judeu, como muitas pessoas falam sobre judaizar, e eu já comentei em outros vídeos que Israel foi formado por 12 tribos, os 12 filhos de Jacó. Então, quando se fala muito em judaísmo, ser judeu, é como se resumisse as 12 tribos em apenas duas, vamos dizer assim. Mas eu gosto de me considerar um hebreu. Eu prefiro me considerar hebreu, porque me faz realmente ir lá, nos primórdios da Escritura Sagrada, Ketevei Kadosh, e buscar o caminho antigo, as primeiras revelações, aonde o povo do Eterno já chamado, vamos dizer assim, para uma aliança a partir de Avraham, e passada a Itzrak, Yaakov, e com certeza aos seus descendentes. Então eu prefiro o termo hebreu. Até porque, desde quando o Eterno começou a trabalhar na minha vida, e eu acredito piamente, desde lá do ventre de minha mãe, descobrir origens, as raízes, isso é maravilhoso. Isso é uma coisa que não dá para mensurar. E muito tem me chamado a atenção exatamente essa situação. Hoje nós temos muitos livros que falam do povo hebreu. E, consequentemente, nós vemos que, pelas divisórias no caminho, uns e outros preferem dar mais ênfase a um rabino, outros a outro rabino, e isso é um direito que cada pessoa tem, Nós vemos falar de vários livros, como o Talmud, a Mishnah, a Torá oral, que vem em cima desse contexto, desses livros. Muitas pessoas acabam misturando tudo, a Kabbalah,
que é muito falada também, né, entre o povo judeu, vamos dizer assim, mas eu tenho realmente digamos assim, um propósito de buscar mais na Torá escrita. Eu não sei quantos de vocês talvez já tenham percebido que existem diferenças quando você vai escrever, né, o hebraico, e por causa da representação, eu chamo de partidos, que você lê, por exemplo, uma palavra como cachê, coxê, né, que é a mesma coisa, shalom, outros, né, fala também shalom, enfim, são coisas que a gente vê dentro, né, do judaísmo. E se isso acontece, né, nos próprios conhecedores do idioma, né, e uns, na hora de fazerem a transliteração, vamos dizer assim, né, pelo alfabeto, né, hebraico, e às vezes usam, né, por exemplo, o Kaf, né, como letra K, conhecida no português como letra K, né, e outros, né, vão ali usar CH, né, com o som de RR, né? Então é aquele som forte, né, do R. Então, veja bem, a Torá escrita, ela já nos traz, quando nós lemos, acredito eu, naqueles que querem aprender sobre Deus, né, querem aprender sobre o Deus de Israel, sobre a história dos hebreus, porque todas as Bíblias que existem, né, já foram, digamos, escritas, redigidas, revisadas e assim por diante, né, por um e outros, e nós sabemos que a sua origem, né, é hebraica. Então, quando lemos a Torá, de preferência mais e mais próximo, né, do que é realmente uma interpretação mais sólida, né? Ela é mais verídica. Então nós vemos que vai nos chamar a atenção alguns pontos dessa Torá, né? Alguns pontos dessa Torá vai nos trazer realmente uma situação de nós entendermos que não é no aspecto das nações, mas no aspecto da cultura, né, e da tradição hebraica. Então hoje, né, como alguns já me conhecem, o Shalir, né, Deusdete, sou apenas um emissário, um mensageiro, um deles apenas, porque certamente o Eterno tem em cada lugar do mundo, né, alguém que ele vai estar sempre trabalhando através, né, desses que ele vem à sua escolha, trazer em memória a sua palavra e de preferência na sua essência. Então, hoje falando em Estiarro, capítulo 6, eu gostaria de estar lendo, né, esse capítulo, que alguns conhecem como Isaías, né, e Isaías não é a tradução desse nome e Estiarro. É preciso a gente estar nos orientando nessas situações, que qualquer pessoa que estuda, né, idiomas sabe que nome próprio não se traduz. Mas, infelizmente, acontecem essas situações e eles hoje acham, né, que o Isaías, né, aqui no Brasil é o Estiarro, né, lá em Israel, né, mas nós sabemos que o nome próprio não se traduz. Mas aqui no capítulo 6 de Estiarro, né, conhecido aí pela mídia como Isaías,
A partir do versículo 1, nós lemos o seguinte: no ano da morte do rei Uziyahu, eu vi Adonai sentado sobre um trono alto e elevado. A orla de seu manto preenche o templo. Serafins estavam sobre ele, cada um com 6 asas. 2 para cobrir a face, 2 para cobrir os pés e 2 para voar. Eles clamavam uns aos outros: mais santo que a maior santidade é Adonai de Sebaot. A terra inteira está repleta da sua glória. Os batentes da porta tremeram ao som de seu grito, e a casa ficou repleta de fumaça. Então eu disse: ai de mim, também estou condenado, pois eu, um homem de lábios impuros, vivendo no meio de um povo de lábios impuros, vi com meus olhos o rei Adonai Sebaot. Um dos serafins voou até mim com um carvão em brasa na mão. Retirado do altar com uma tenaz, uma rapidez, ele tocou minha boca com a brasa e disse: eis que isto tocou seus lábios. Sua iniquidade foi embora. Seu pecado foi expiado. Então ouvi a voz de Adonai dizendo: a quem enviarei? Quem irá por nós? Respondi: estou aqui, envia-me. Ele disse: vai e diga a este povo: sim, vocês ouvem, mas não entendem. Com certeza veem, mas não chegam ao ponto principal. Faça o coração deste povo ficar lento como um gordo. Ensurdeça-lhes os ouvidos e feche os olhos deles. De outra forma, eles enxergariam com os olhos, escutariam com os ouvidos, entenderiam com o coração, poderiam se arrepender e seriam curados. Eu perguntei: até quando, Adonai? E ele respondeu: até que as cidades se tornem ruínas desabitadas, casas sem presença humana, e a terra seja completamente devastada, até que Adonai leve o povo para longe, e a terra torne-se uma vasta desolação. Se restar mesmo 1/10 do povo, ele será devorado novamente. Mas como o pistache ou o carvalho, dos quais o tronco permanece vivo, depois da queda dos galhos, a semente santa será seu tronco. Então, como eu falei, quando nós lemos no Taná, essa primeira aliança que Adonai estabelece com seu povo, Israel, e ele unge esse varão e esse Arron, e ele tem, todo esse contato espiritual com o Eterno, com os anjos, com os céus. E de homens assim é que eu realmente procuro sondar o que ele quer transmitir do Eterno para minha salvação, para a sua salvação. E a partir do momento em que eu tiro realmente essa
atenção que eu deveria dar a esses profetas que estão no cânon sagrado e passo a substituí-los por outros mais contemporâneos, aí acontece o problema. Aí vem o problema. Por quê? Eu citei aqui num vídeo anterior de uma brincadeira que eu fazia junto com os colegas de falar uma frase no ouvido de um dos colegas e numa quantidade de colegas, depois que chegar ao último, perguntar o que foi falado. Podia ter, né, digamos, assonância igual a alguma palavra, né, igual, vamos dizer assim, às primeiras que foram ditas no real. E a Torá oral, para mim, é exatamente isso. E esse Arro, ele chamou muito a nossa atenção diante dessas situações. Você percebe que homens estudados, né, fariseus, que eu considero os rabinos daquela época, às vezes o Machia, né, falava algo e eles não entendiam. A ponto de Yeshua até falar, você é um homem estudado, conhecedor, né, das Escrituras e não sabes essas coisas, né? O nascer de novo. Então aqui você percebe que este varão, diante dessa visão maravilhosa, esse anjo toca os seus lábios com uma brasa viva do altar do Eterno, do qual ele diz que a iniquidade foi embora e o pecado foi expiado. Ou seja, tem toda uma preparação, porque ele era ali um hebreu de hebreus, conhecedor, né, da Escritura, né, conhecedor da Escritura. Mas ele precisava de ter uma consciência diferente, tal como ele diz, né, um homem de lábios impuros vivendo no meio de um povo de lábios impuros. E eu acho aqui duas diferenças, né, daquela que diz lá na Torá. Porque aqui realmente ele percebe que já existem algumas situações no falar, né? De não ser mais aquela situação que a gente sabe que poderia chamar de essência. Então ele tinha essa consciência, né, de que precisava realmente mudar o comportamento, a palavra. Eu estou dizendo isso porque lá de uns dias de Moshe, quando ele fala que é pesado de língua, né, e que existem várias interpretações em cima desse texto, né? Esse versículo aí traz várias interpretações. E eu acredito também, na minha forma de acreditar, que quando ele diz que é pesado de língua, não tem nada a ver em ser gago, conforme alguns, né, chegam a dizer. Mas sim porque ele não tinha todo o conhecimento do hebraico, né, das palavras, das raízes, os seus significados mais profundos, diferente de Aharon, que mantinha, né, o contato com a família e com os costumes, né, hebraicos, já que Moshe fora criado no palácio, né, dos egípcios. Então veja bem que quando ele fala sobre isso aqui, e Deus dá essa preparação, dá essa visão, a mensagem já vem advertindo
ouvem, mas não entendem. Veem, mas não chegam ao ponto principal. E isso insiste até os dias de hoje. Por isso jaz essa condição, né, espiritual do mundo hoje, com a formação de vários, né, caminhos pelo homem, e chamam de igreja. Né? A igreja fulana, a igreja beltrana, a igreja ciclana. Né? Por isso é que eu me apresento como responsável em uma comunidade. Né? Uma comunidade. Porque a igreja, né, vamos dizer, do Eterno, como ele tem falado na sua escritura, ela só se firma, né, na forma em que ele determinou que precisa obedecer. Aquilo que está escrito que precisa, né, ser visto hoje como essencial no relacionamento, né, nosso com o Eterno. E é interessante quando nos fala aqui essa mensagem. Ele vai falar com o povo, mas o povo já naquela época ouvia, não entendia, via, mas não chegavam ao ponto principal, quer dizer, ao significado. E hoje nós vemos essa bavel, né, essa confusão de tantos roxin, né, de tantos como líderes, e aí vão se formando, né, vão se formando. Mas o essencial, que é realmente voltar ao primeiro amor e à prática das primeiras obras. Nós temos visto essa dificuldade enorme. Cada dia que se passa, a confusão aumenta em relação às Escrituras. Porque um diz que é preciso fazer, é necessário. O outro, com o mesmo conhecimento de Torá, ele diz que não é preciso fazer. Ou que pode ser feito de outra forma, de outra maneira. Então nós temos essa situação que nós estamos vivendo a cada dia. E esse Arro, homem que tinha realmente aqui um relacionamento com Deus, uma unção especial do Eterno, né? Especial do Eterno, e uma visão que o Eterno estava passando para ele através dessas revelações. Percebemos aqui que ele nos fala de uma pergunta que esse Arro faz a Adonai, né? Até quando, Adonai? Até quando o quê? Né? Até quando o coração do povo ficaria, né, lento, os ouvidos tapados, os olhos fechados, para poder enxergar o que o Eterno quer que eles enxerguem, para poder escutar, entender e arrepender-se e serem curados. Então, fala que até que as cidades se tornem ruínas desabitadas. Casas sem presença humana. E a terra seja completamente devastada. Até que Adonai leve o povo para longe e a terra torne-se uma vasta desolação. Nós precisamos entender isso aqui de uma forma a trazer diante dos nossos olhos de como a terra se mostraria para nós com essas características após uma guerra. Porque quando a guerra acontece, o que você vê? Você viu aí resultados muito recentes, né, dessa investida da Rússia contra a Ucrânia,
toda a devastação que aconteceu, as casas abandonadas, uma assolação, né, tremenda. E eu acredito realmente que o mundo está caminhando para uma condição de devastação da terra, de desolação da terra. Porque por mais que não se falem diretamente, cada nação sonha em ter autoridade sobre todas as outras nações. E é isso que está colocando a terra na condição em que ela se encontra. As suas riquezas esgotadas, né? A sua natureza perturbada, através de quê? De descobertas que talvez tenham beneficiado, né, a vida humana, mas que tem também destruído a natureza e tirado o seu equilíbrio. Eu não sei quantas pessoas, né, já pensaram em como a água doce está simplesmente desaparecendo e as pessoas parecem que não percebem. Rios que antigamente você mergulhava nele, havia profundidade. E hoje você vê que o rio está lá, mas você atravessa andando dentro dele. Toda essa água, para onde ela está indo? Então, as fontes estão, né, se extinguindo. E assim tem sido, né, a humanidade. Enquanto eles não esgotarem uma determinada fonte de lucro, de riqueza, eles não mudam de lugar. Então nós percebemos aqui que essa falta de entendimento, né, essa falta de compreensão das coisas do eterno, certamente vai existir até que a terra, em uma terceira oportunidade, seja devastada. E nós sabemos que é falada de uma guerra aqui na palavra do Eterno, né? Onde acredito eu que o Mashiach, Yeshua, após o milênio profetizado, ele simplesmente vem para realizar a segunda ressurreição e aí estabelecer o seu reino e acabar com essa situação, né, de bem e mal. Então, meu querido, minha querida, que essas palavras, que são poucas, são simples, de um varão humilde, que não se coloca como sendo alguém importante, né? Alguém que queira se tornar importante. A comunidade aqui em Macaé é uma comunidade pequena. E nós observamos ao derredor, né, instituições, denominações, se intitulam igrejas, e muitas das vezes repleta de pessoas, cheia realmente, mas você percebe que a idolatria está lá. E não é porque tem um boneco de barro, de ferro, de gesso no altar, mas porque tem um ser humano no altar, sendo adorado como um ídolo.
palavra dele é mais do que a palavra do Eterno. Aonde na Escritura você vir uma ordem do Eterno, alguns destes que estão lá nesses altares, nesses púlpitos, dizem que não é preciso. Isso foi no tempo antigo, hoje não precisa mais, que Yeshua cumpriu por eles, e sendo que o próprio Mashiach, Yeshua, ele fala que de tudo que ele demonstrou, ensinou, ele deu exemplo para que nós seguíssemos. Então existe uma série de situações que às vezes eu não falo em vídeo, porque eu prefiro, estar na congregação e ali estudando Torá, estudando o Taná, prestando atenção na Ketevei Kadosh, a Sagrada Escritura, como realmente a parte mais importante da busca de conhecimento. Para que não haja essa possibilidade de tantos livros aonde várias pessoas colocam as suas interpretações e acredito eu, não sei quantos mais já pensaram como eu estou pensando agora, criam uma história que viram acontecer, que foram revelados. Eu já vi histórias difíceis, onde um sonho se tornou um fato e se tornou também uma mitzvah. Então nós precisamos estar atento a isso. Precisamos estar atento a isso. Então que nós sejamos como esses profetas. Eu estou falando hoje de Yeshayahu. Muito provavelmente faremos um novo vídeo falando a respeito de outro profeta e você vai ver a diferença da vida desses profetas com os homens que se intitulam hoje profetas, líderes. E essas são as situações que nós estamos atravessando nos nossos dias. Eu aconselho que cada um que almeja realmente estar com o Eterno, no mundo vindouro, que realmente comece a não jogar a sua responsabilidade em cima de outra pessoa. Estou dizendo isso porque tem pessoas que preferem dizer, mas o pastor ensinou assim, o presbítero ensina assim, o rabino falou assim. Para com isso. Você tem a Escritura nas mãos. Está escrito aqui na Escritura que em certa feita foi falado o seguinte, a palavra ela está lá em cima, no alto céu. Quem vai subir, quem vai ouvir, quem vai trazer e nos fazer ouvir essa palavra? O quem vai atravessar da além-mar para que possa ouvir, trazer e nos fazer ouvir a palavra. A palavra está perto de ti, na sua boca, no seu coração. A palavra está escrita. Ketevei Kadosh, Sagrada Escritura, composta aí, com Torá, Taná, Brit Hadashah, para que você possa comparar versículos com versículos e então realmente se colocar nessa condição de entender que esse mundo está muito errado.
muito, muito, muito errado. Os costumes se perderam, né? As tradições que vieram dos patriarcas, que vieram dos profetas, que nos foram deixadas, né, pelos Kohanim, né, os sacerdotes, que transmitiam Torá, que transmitiam as Escrituras para o povo. À medida que esses varões tombaram e descansaram com seus antepassados, com seus pais, outros assumiam, mas nós percebemos que não permaneciam realmente no ensinamento. Nós temos exemplos dessas situações dentro da própria palavra. Imagine você a tristeza de Shemuel, né, conhecido como Samuel, quando seus filhos se tornaram um tropeço para a casa de Israel. Quando os filhos de Eli se tornaram um tropeço para a casa de Israel. E não é diferente hoje. Não é diferente hoje. Então, o que eu desejo a cada um nesse pequeno vídeo, que você seja abençoado, abençoada, no nome de Adonai. Laila Tov, boa noite. Lehitraot, até a próxima.